Povo de Deus, graça e paz aí em cada coração, em cada vida. Mais uma lição, estamos aqui no nosso canal de Missões em Cristo para falarmos a respeito da nossa revista do segundo trimestre, uma revista aí muito importante, a carreira que nos está proposta. Seja muito bem-vindo, meu nome é Leia Lima, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Hoje iremos falar de uma lição muito importante na caminhada do cristão. E quantas vezes, é utilizado de forma errada, que são as nossas armas espirituais. Como utilizar essas armas que Deus nos concedeu para vivermos na caminhada, utilizar aí na jornada. Como é que podemos estar utilizando, Qual o momento certo, qual a hora, como utilizar o que necessita ser feito. Então, tudo isso o pastor Osiel Gomes traz para nós, que é o comentarista dessa lição, e podemos ver a maneira que o inimigo peleja contra a nossa vida, mas Deus nos preparou para essa caminhada, para essa jornada com Ele, nos guiando, nessa jornada cristã. A nossa revista tem aí como tema a carreira que nos está proposta, E temos aí a lição desta semana, a lição deste domingo que será Dia das Mães. Deixo aqui o meu imenso abraço para todas as mães, que Deus abençoe grandemente, nesse dom que Ele te concedeu, presente de gerar vidas, trazer vidas. Para mim é o maior dom que existe, é o dom da vida que Ele deixou este presente para a mulher, em especial para minha mãe, Afinal de contas, foi ela que me ensinou o caminho do Senhor, foi ela que me ensinou a conhecer o Evangelho, Nasci em um lar cristão e a minha mãe, quantas vezes eu vi ela nessa jornada, na caminhada, de mulher de Deus, caminhada cristã, passando a madrugada orando, passando muitas vezes uma manhã orando, ali a todo tempo fazendo a obra de Deus, ali caminhando, ensinando, ajudando outras pessoas. Então eu não tenho como agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que muito me ensinou, a conhecer quem é Deus. E muitas vezes eu aprendi através de observar, o que ela fazia, sua entrega na presença do Senhor, porque ela é uma mulher muito ativa e muitas vezes eu via batalhas, se levantar e ela realmente vencer na oração. Então eu não tenho palavras para poder agradecer a Deus, em conhecer a esse Deus maravilhoso através da minha mãe, que usou as armas que Deus o concedeu, Que Deus abençoe grandemente todas as mães, em nome de Jesus. E na nossa lição de hoje, temos aqui o nosso texto áureo, que vai falar assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Poderosas em quem? Em Deus, para a destruição das fortalezas. Então aqui a gente já vê, lá no livro de 2 Coríntios 10, o versículo 4, que nós só conseguimos vencer essas armas se estivermos, em Deus, Porque elas têm força, elas têm poder, mas em Deus. Nós precisamos saber que as investidas do inimigo têm força, têm poder, mas não mais do que o meu Deus, mais do que o teu Deus. O nosso Deus, Ele é criador de todas as coisas, e Ele é aquele que sabe perfeitamente a hora de colocar ponto final nas coisas, nas armadilhas, nos levantes do inimigo. Aqui a gente vê também, na nossa verdade prática, que o pastor Ziel colocou, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais
à nossa disposição, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum, né? Precisa andar junto, precisa ter uma caminhada aí alinhada um com o outro para podermos vencer esta batalha. Mas estudando essa lição, nós podemos ver que Efésios 6, do 10 ao 18, perdão, nos mostra que existem armaduras, né, que Deus ele presenteou para aquele que seguiu, resolveu segui-lo na caminhada. A palavra de Deus nos menciona que a principal arma do servo de Deus na jornada são as armaduras de Deus. Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 18, né? A Bíblia nos apresenta esses elementos simbólicos que os cristãos devem usar para se proteger espiritualmente e enfrentar os adversários, né? Então a gente vai ver que, além de ler a palavra, jejuar e orar, é necessário ter armaduras e saber utilizar. Porque muitas vezes as pessoas sabem orar, sabem jejuar, sabem ler a palavra, se enche de conhecimento, tem orações de horas e sabe jejuar, porém não utiliza as armaduras da forma correta. E nós iremos ver isso aqui. Vamos estar lendo aí em Efésios 6, do 10 ao 18, sendo que essa leitura será feita na linguagem da Nova Bíblia Viva, tá bom? Ela está bem clara, muito boa de entendimento. O 10. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas, das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e osso, feita de carne e sangue, perdão, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Então é uma peleja, é uma guerra. Que deixa bem claro que o inimigo vai estar atacando. Não é que ele vai deixar de atacar. Não é que ele vai deixar de enfrentar o povo de Deus. Não é que ele vai se afastar, descansar. Não. Ele pode se afastar um pouco, mas o inimigo de nossas almas, ele não desiste de lutar contra a nossa vida. O versículo 13 novamente fala assim: portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo. Saiba usar cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo. Sempre que ele atacar e quando tudo estiver acabado, vocês aí não estejam de pé. Mas, para fazer isso, vocês precisam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como um escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo inimigo contra vocês. O 17. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O 18, para finalizar. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte, né? Mas a gente para poder analisar esses versículos e ver como posso utilizar
todas essas armaduras que a palavra de Deus aqui em Efésios 6 nos apresentou. Como colocar em práticas essas armaduras, né? Como se comportar, o que cada armadura dessa representa na minha e na sua jornada. Vamos lá. Cinturão da verdade representa viver uma vida baseada na verdade de Deus, rejeitando mentiras e enganos. Então a gente vê que, além de jejuar, de orar, de ler a palavra, precisa viver uma verdade, né? Representar, viver na verdade, rejeitando aí a mentira e o engano. Tem pessoas que ora, consagra, jejua, né? Aí faz campanhas, porém, na hora da sua necessidade, pode usar o espírito do engano por causa do benefício que irá adquirir. Aí é onde mora um perigo grande. Então a gente vê que não adianta, né, estar em oração, estar em jejum com a palavra, porém o procedimento, a ação não está de acordo com aquilo que é necessário ser o modelo de Cristo. Couraça da justiça refere-se a viver uma vida justa, obedecendo aos princípios e mandamentos de Deus, né? Então, seguir o mandamento, obedecer aquilo que Deus, né, colocou para a nossa vida é necessário. Serve aí como a couraça da justiça. Calçados da prontidão do Evangelho da paz. O que isso simboliza para a nossa vida? Simboliza estar pronto para compartilhar o Evangelho. Não só compartilhar o Evangelho, porém devemos viver em paz com os outros. Tem pessoas que sabem perfeitamente jejuar, orar, ler a palavra, ter grandes conhecimentos, prontidão para evangelizar, no entanto, não sabem o que é paz. Não entende o que é ter paz com o próximo, ter paz com os outros. É muito feio vermos pessoas cristãs, pessoas que são conhecedores da palavra de Deus, pessoas que Deus o confiou para poder levar a palavra, entrar em conflito, né? Não falar a mesma língua, achar que um é melhor com o outro e diz ter paz. Não tem paz. Isso não representa paz, porque a própria palavra de Deus diz que no Evangelho é necessário aprender a ter paz com todos. E essa paz se refere, né, não entrar em contrito. Não entre em contrito. Eu costumo dizer que quando aceitamos Jesus, nós não sabemos mais da resposta. As nossas palavras, nós pensamos muitas vezes que são palavras perfeitas, palavras diretas, bem alinhadas, uma resposta certa, mas nós tiramos Deus, tiramos Jesus, né, como nosso justo juiz para poder dar a resposta certa, adequada naquela situação, porque achamos que muitas vezes a resposta perfeita vem de nós. Então isso é muito feio, não é agradável para poder estar na caminhada, representando aí Jesus Cristo nessa jornada. Então, os calçados, o caminhar, né? A prontidão do Evangelho não está com a verdadeira prontidão como modelo de Cristo. Escudo da fé representa a confiança e a fé em Deus para proteger contra os ataques de Satanás. Então, como podemos vencer esses ataques de Satanás? Vencemos com confiança, vencemos alimentando a nossa fé, vencemos com base na palavra de Deus, naquilo que a gente não pode ver. Nós não vemos as guerras, a batalha, que está no mundo espiritual, porém, quando estamos ali, né, alimentando a nossa fé, confiante no Senhor, totalmente baseado, plantado, firmado na rocha que é a palavra de Deus, nós conseguimos ter o escudo da palavra de Deus, que é a fé. Né? Nós pegamos a palavra de Deus aí como modelo e sabemos que nós iremos vencer. Por quê? Porque estamos colocando
na prática. Não adianta ler a palavra de Deus só nos pontos específicos que é importante para você e não ter verdadeiramente como escudo na vida espiritual. Capacete da salvação refere-se à segurança da salvação. Capacete da salvação é a segurança da salvação em Cristo. Olha isso como é interessante, como é lindo, que protege a mente do cristão. A nossa mente é aonde recebe toda a carga para duvidarmos da nossa salvação. O inimigo tem um único objetivo de atacar, que é a mente. Uma mente conturbada, duvidando do poder de Deus. A armadilha fácil que o inimigo lança para poder tragar essa pessoa. A sua mente tem que estar totalmente sendo mente de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que devemos ter a mente de Cristo. Por quê? Porque quando temos a mente de Cristo, estamos com a mente protegida. Independente do que é que nossos olhos estão contemplando. Muitas vezes, principalmente no deserto, os olhos não contemplam o que gostaria de ver, mas a mente protegida em Cristo, que é o capacete da salvação, faz com que o inimigo se retire, né? E Deus ali entra em prontidão para poder te defender. Então não adianta ler a palavra de Deus, né? Orar, jejuar e não ter a mente protegida. Né? Então, se torna aí presa fácil para o inimigo, porque a mente é vulnerável. Passou tanto tempo no jejum, levantou do jejum, entregou aí a consagração, a mente aí agora se torna vulnerável. Passou tanto tempo orando, levantou da oração, a mente ficou vulnerável. Né? Então, é constante. A oração tem que ser constante. Aí a oração entra como uma verdadeira base para podermos vencer. E podemos ver também que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Representa a palavra de Deus como a arma ofensiva para combater as tentações e engano. Não temos um outro manual. Por mais que você leia livros e livros, não existe outro manual que possa, né, te fazer utilizar a espada no mundo espiritual para repreender o espírito do engano. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que nos últimos dias se levantaria muitos enganadores que poderia, né, aí enganar até os escolhidos. No entanto, nós não temos muitas vezes a palavra de Deus como uma verdadeira conduta na caminhada, um bom conduzir, né, na caminhada. Às vezes passa horas orando, mas isola a leitura da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento que é saber a se humilhar, a descer, a se entregar. O conhecimento em Cristo não é para te exaltar. O conhecimento em Cristo é para a gente aprender a se entregar, né? Aprender a se humilhar na presença do Senhor. É por isso que nós precisamos ter conhecimento para poder ver que nós não temos nenhum tipo de arma, né, da carne para poder utilizar. E, na verdade, utilizam muitas vezes a pior arma que temos, que é a língua, o poder do falar. Né? Então, acha que está utilizando bem e, na verdade, está fazendo aí uma chacina de vidas. E isso Deus cobra de nós. O Senhor Jesus, Ele cobra da minha vida e da sua vida ter um bom uso dos nossos lábios, né? Porque a espada é a palavra de Deus. Os nossos lábios não podem ser espada, mas sim a palavra de Deus. Essa sabe tocar, ela sabe ferir, ela sabe curar, ela sabe tratar, né? Ela sabe fazer o que realmente precisa ser feito. Então, na caminhada, precisamos saber utilizar essas armaduras que Deus deixou na nossa vida. O quanto precisamos valorizar essas armaduras que Deus mostrou para nós. Sendo que Ele deixou bem claro que, se não ser utilizada da maneira correta, nós não ficaremos de pé, não conseguiremos ficar de pé. Por isso que lá no versículo 13 de Efésios 6, vai falar assim, só para poder relembrar. Portanto,
usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo. Então, isso demonstra que nós não temos, não sabemos, não utilizamos nenhum tipo de armadura. Se Deus não der para poder resistir ao inimigo, sempre que ele atacar, né? E a palavra de Deus diz que o inimigo ele não descansa, ele está todo tempo procurando uma oportunidade na nossa vida para poder querer nos destruir, mas a poder no nome do Senhor Jesus para poder nos orientar através da sua palavra. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Sem a utilização, a queda é certa. Tem pessoas que a gente para, analisa e faz, meu Deus, o que aconteceu? Né? Por que se afastou do Senhor Jesus? Infelizmente, com muita tristeza, a gente fala, não soube usar as armaduras da maneira correta. A palavra de Deus já diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porém, quando nós, todo ser humano, está sujeito a erros, precisamos levantar as nossas mãos, olhar para o céu e ver que o socorro vem só dele. Então, não se envergonhe em se humilhar, não se envergonhe em descer, em reconhecer que você não tem armas, né, para poder pelejar contra Satanás. Seja eternamente dependente de Deus. Além disso, a oração é frequentemente mencionada como uma poderosa arma espiritual para os cristãos. Podemos ver lá em Mateus 26, 41, que vai falar assim: vigiem e orem, de outro modo a tentação vencerá. Pois o espírito, na verdade, está disposto, mas o corpo é fraco. Né? Então, a palavra de Deus menciona isso de maneira bem clara, muito bem, né? Nos ensinando que a vigilância ela está à frente da oração. Vigiem e orem. A mente tem que estar todo o tempo em oração, independente do que você esteja fazendo. A mente tem que estar a todo tempo em Cristo, né? Para poder vencer as armadilhas, as tentações que o inimigo apresenta na nossa vida. Em Efésios, aí é onde a gente já leu, né? Efésios 18, confirmando com Mateus, vai falar assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, mente em Cristo a todo tempo. Fiquem alertas, né? Não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Além de fazermos isso com a nossa vida, temos a obrigação, é o nosso dever, porque a palavra de Deus nos ensina isso, de orar a todo tempo, tanto por nós, como todos os cristãos em toda parte, né? Então, é uma mente totalmente ligada em Cristo. Temos que ter a todo tempo, independente do que esteja sendo feito na sua vida, ou trabalhando, né? Ou na escola, não importa qual esteja sendo a tua atividade, que a tua mente possa estar em Cristo em tudo que tu fizer, em nome do Senhor Jesus. E o que iremos ver agora é Jesus Cristo como o nosso modelo maior. Jesus Cristo, o nosso maior modelo, né? E nós iremos ver como podemos extrair esse modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, de que maneira podemos aprender mais, adquirir, né, essas informações que o nosso querido Jesus Cristo venceu. E ele está, é lógico, querendo que o nosso Jesus Cristo, como modelo, nos ensina, né? Ele é o nosso modelo perfeito, mas mediante todas essas armaduras que Cristo nos concede, vamos ver como foi ele na armadura da verdade, cinto da verdade. Jesus é descrito como a própria verdade. Onde é que está escrito? Está lá em João 14,
6, né? Onde ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele viveu em total integridade e revelou a verdade de Deus em seu ensino e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele apresentou, fez isso com excelência. O segundo comportamento de Deus como modelo, de Jesus como modelo, a justiça, coraça da justiça, o comportamento de Jesus. Jesus foi o exemplo máximo de justiça e retidão. Ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus e seus mandamentos, o próprio Jesus. Né? Ele abriu mão de si, da sua glória, para poder obedecer, ele sendo a própria verdade, o próprio mandamento. Ele abriu mão de si para poder ser o exemplo, né, dos mandamentos, demonstrando uma verdade justa e sem pecado. O evangelho da paz, calçados da prontidão do evangelho da paz. Como podemos entender aqui Jesus como modelo no evangelho da paz? Jesus veio pregar o evangelho do reino de Deus e oferece paz aos corações aflitos. Ele ensinou sobre a paz que vinha através da reconciliação de Deus. E aqui a gente vê que Jesus veio para poder trazer paz nos corações aflitos. Quantas vezes, no lugar de levar paz nos corações, levamos aflições e estamos aí agindo de maneira incorreta? Está orando, está jejuando, porém, é aquilo que falamos há minutos atrás, né? Em vez de levar paz, está levando a aflição por não saber usar as armas que Deus deu. Parece que está indo tudo bem, né? Não sei o que está acontecendo, não sei por que estão se comportando dessa forma. Talvez estejam usando aqui a arma errada, não está tendo Jesus como modelo. O modelo de Jesus na fé, a fé, escudo da fé. Jesus exemplificou uma fé inabalável em Deus, confiando plenamente em seu Pai mesmo diante das adversidades. Ele encorajou seus discípulos a terem fé em Deus e a confiarem na sua provisão. Descansa, seja longânimo, tenha paz, acredite, não deixe que a fé seja conturbada, não deixe que a mente seja perturbada, né? É firma a fé, a confiança. A fé é o quê? A fé é o processo daquilo que ainda não foi conquistado. Então, é a fé que faz a gente acreditar na salvação. É a fé que faz a gente acreditar que existe um céu para nós. Então, a fé faz parte do processo aí da nossa vida. A pessoa sem fé não tem como caminhar, ter uma jornada com Cristo, né? Então, o nosso querido Jesus Cristo, quando ele estava aqui, ele mostrou para nós, né? Mostrou para os discípulos a importância de usar a fé. Utilize a fé na maneira correta, né? No processo da vida. Como posso utilizar essa fé? Não deixe que seus pensamentos sejam conturbados. Não deixe que o inimigo venha usar, né, palavras controversas para que você duvide da palavra de Deus. Essa que é o teu alicerce que te põe de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, que maravilha. A salvação, capacete da salvação. Jesus é o Salvador do mundo e sua obra na cruz e sua ressurreição são as bases da salvação para todos os que creem nele. Ele oferece a esperança da vida eterna. Aqui a confirmação da fé, né? A salvação vem da confirmação da fé, porque como é que aceitamos Jesus? É inexplicável, né? Isso a própria palavra de Deus diz que confunde os sábios, porque o próprio Espírito Santo faz crescer uma fé dentro do nosso coração, da nossa salvação em Cristo Jesus. E isso alimenta que um dia nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. E também a palavra de Deus,
espada do Espírito. Jesus utilizou a palavra de Deus, sendo ele a própria palavra. E o verbo se fez carne, né? Ele utilizou da palavra de Deus como sua principal arma durante sua vida terrena, respondendo às tentações de Satanás com citações das Escrituras. Ele também ensinou o significado e a aplicação da palavra de Deus em várias situações. Então, não temos, é impossível termos aí uma sabedoria sem a utilização dessa arma, a palavra de Deus. Às vezes as pessoas não estão utilizando a palavra de Deus da maneira que tem que utilizar. Essa daqui é uma forte arma para vencermos, né? Examinai as Escrituras, né? Fique ali por tempo, se alimentando, estudando, se dedicando. O que é que Deus está falando para você? E quando fazemos isso, estamos utilizando de uma arma espiritual para poder, Satanás, quando vir, muitas vezes utilizando a própria Bíblia para poder nos confundir. E isso, quem utiliza dessa forma, é quem pega textos isolados para poder trazer benefício próprio naquilo que quer possuir. Mas o nosso Jesus condena, ele não aceita, porque em tudo Deus tem uma explicação na sua palavra. Oh, coisa linda, como é bom conhecer esse Deus, né? Ele traz significados, ele não deixa ninguém em dúvida. Ah, mas a palavra diz que eu vou ter vitória, a palavra diz que ele é o dono da prata e do ouro, sim, mas nós podemos perceber que os grandes homens da palavra de Deus passaram, tiveram experiências aí lindas no deserto para poder trazer, né, aquilo que Deus queria trazer em evidência. Então, não existe ninguém na palavra de Deus que não passou por uma grande experiência e pôde ver a glória de Deus ser manifestada na vida de muitos. Que bênção! E temos aí também, né, Jesus como modelo para nos mostrar a oração. Jesus tinha uma vida de oração íntima com o Pai. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e buscava a orientação e força divinas por meio da oração. O próprio Jesus buscava a orientação espiritual, né? Por meio da oração. Quantas pessoas estão tomando atitudes que não foi buscada através da oração? Paga um preço. A gente sente quando agimos da maneira que não deveríamos agir. Porque Deus tem suas maneiras de trabalhar. E nós precisamos ter a sensibilidade de entender, né? E quando Deus chega para poder operar maravilhas, ele deixa claro que aquilo ocorreu porque teve um tempo secreto para aquele que ele escolheu, né? Então isso é muito lindo. O próprio Jesus, ele separava um tempo, né, de isolamento para poder estar em oração, falando com o Pai intimamente. Esse tema tão maravilhoso, tão rico, que precisa ter uma atenção especial, né? As nossas armas espirituais, o quanto precisa ser esmiuçado a respeito dessas armas, porque muitas vezes nós perguntamos: você está orando? Você está jejuando? Né? Você está lendo a palavra? Mas eu preciso saber, né, se está sendo uma nova criatura. Porque isso é necessário. É necessário ser uma nova criatura para poder adquirir essas armas. É necessário mudar caráter, é necessário mudar posição, né? É necessário descer, se humilhar, reconhecer que não é nada, se calar mais, se afastar mais, ficar mais em silêncio, deixar Deus falar, ouvir a voz de Deus. Deus fez a gente de maneira tão perfeita, né? Pronto para poder escutar, os nossos olhos para poder contemplar situações e ter controle na nossa fala,
né? E assim a gente deixa que as armaduras dele estejam em evidência na nossa vida. Então, eu entendo através da palavra de Deus que quem utiliza das armaduras de Deus é quem passou por uma transformação, mudança de natureza, nasceu verdadeiramente de novo. Aí sim, saberá fazer o uso correto das armaduras de Deus, com leitura da palavra, oração e jejum. Amém? Aí está a caminhada do cristão para a mansão celestial. Que Deus abençoe a tua vida e te aguardo aqui na próxima lição, em nome de Jesus.